partir daqui, análise da 32ª questão. E a gente tem no enunciado. No mundo atual, são produzidas milhões de toneladas de compostos nitrogenados, entre os quais fertilizantes são os mais importantes pelo papel que desempenham na produção de alimentos. Esses adubos agrícolas nitrogenados são fabricados a partir da amônia, que é produzida industrialmente através da síntese de Haber-Bosch, descrita pela seguinte reação. Está aqui, ó. Há 1 mol de nitrogênio gasoso, mas reagindo com 3 mols de hidrogênio gasoso, produzindo 2 mols de amônia gasosa. E ainda completa, a variação de entalpia é uma reação exotérmica, porque o valor é negativo em 113 kJ por mol. E aí continua o enunciado. Considerando a equação e a condição de equilíbrio do sistema, é correto afirmar que o rendimento da produção de amônia, e aí vem as alternativas que a gente vai analisar uma por uma, tá? Só que para isso eu preciso, tá, abrir um parênteses aqui antes de chamar o nosso apoio, a nossa ajuda, tá? Quando a gente fala, porque a gente fala de 3 variáveis para deslocamento de equilíbrio. A concentração, que você pode aumentar ou diminuir, deslocando dependendo de quem você aumenta ou diminui, desloca o equilíbrio para a direita ou esquerda, tá? No caso, a temperatura, que quando você aumenta, você está auxiliando a reação endotérmica, que requer absorção de calor, e prejudicando a reação exotérmica, que quer liberar calor. Imagina um barco cheio d'água. Você está tirando, que é a reação. Está jogando a energia fora. Está liberando energia, que é a água. E eu estou colocando para dentro. Se eu estou colocando para dentro, eu estou prejudicando o teu trabalho. E se eu prejudico, a reação se desloca em sentido contrário. Se eu te auxilio, a reação se desloca no mesmo sentido. Então, se você aumenta a temperatura, você está auxiliando a reação endotérmica e prejudicando a exotérmica. E quando você abaixa a temperatura, você auxilia a exotérmica e prejudica a endotérmica, só para deixar claro. E a terceira variável é a pressão. Só que aí eu tenho que olhar para a equação e avaliar cada lado, reagente e produto. E transformar número de mols em volume. 1 mol, 1 volume, 3 mols, 3 volumes. Então, eu tenho 4 volumes no reagente, 2 mols, 2 volumes, 2 volumes no produto. Então, a gente tem que saber que pressão e volume são inversamente proporcionais. Se você aumenta a pressão, o volume diminui e vice-versa. Então, se eu aumento a pressão, o volume diminui, desloca para o menor volume. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 2. Se você aumenta a pressão, se você diminui a pressão, o volume aumenta. Então, diminuindo a pressão, você desloca para a esquerda, para o lado de maior volume. Então, quer dizer, quis colocar isso porque eu acho fundamental antes de chamar o nosso apoio, para a gente poder avaliar, analisar juntos, tá? Debater cada situação. E aí sim a gente vai analisar uma por uma e vai ver as falsas e a verdadeira. Só um minuto, a gente já volta. Então, tá aqui, ó, é muita coisa, professora? Não. Aqui é só para relembrar essa parte aqui. Então, o que eu acabei de falar sobre a pressão e volume, eu coloquei aqui, ó, para não passar batido. Aumenta a pressão, pressão grande, volume pequeno. Então, se você aumenta a pressão, vai deslocar para o menor volume, daqui para cá, reação direta. Se você diminui a pressão, tá? Você aumenta o volume, inversamente proporcional. Então, um aumento de pressão desloca para o menor volume, 2 volumes. Uma diminuição de pressão desloca para o maior volume, 4 volumes. É assim que a gente analisa, tá? Quando se falar em variação de pressão. E quando a gente aumenta a pressão ou diminui, a gente está aumentando ou diminuindo a pressão do sistema. Cuidado com isso.
Então, como lembrete aqui, eu coloco o seguinte, ó. Segundo o princípio de Le Chatelier, quando o sistema em equilíbrio é perturbado, você aumenta, diminui concentração, você aumenta ou diminui pressão, você aumenta ou diminui temperatura, ocorre o deslocamento do equilíbrio que permite compensar a modificação imposta. O papo do barco que eu falei. Se você está auxiliando, vai junto. Se você prejudica, vai para o lado contrário. Isso tem que ficar muito claro. Pensa no barco cheio d'água, que é uma coisa mais fácil para você entender isso. Já aqui, eu estou relembrando tudo, as variáveis, tá? O que acontece quando eu mexer com a concentração, com a pressão e com a temperatura. As três variáveis que a gente falou. Então, primeiro, se você aumenta a concentração, desloca o equilíbrio em sentido oposto. Aumentou aqui ou aqui, desloca para cá. Aumentou aqui, desloca para lá. Diminui, é o inverso. Diminui, desloca no mesmo sentido. Diminuir aqui ou aqui, desloca no mesmo sentido. Diminuir aqui, desloca no mesmo sentido. Já quando você fala em pressão, como a gente viu, ó, aumento de pressão desloca o equilíbrio no sentido do menor volume. Diminuição de pressão desloca no maior volume. Já vimos isso agora. E para não perder mais tempo, aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação endotérmica. Tá? A endotérmica quer energia. Se você aumenta, você está auxiliando. Se você diminui a temperatura, desloca no sentido da exotérmica, está auxiliando a exotérmica. Então, quer dizer, isso aqui é fundamental. Agora sim, a gente vai, com isso tudo, analisar cada opção. Então, coloco aqui, letra A, eu coloquei falsa. Ela diz o que, ó? O rendimento da produção de amônia vai diminuir com a remoção de NH3. Se você tira NH3, você faz com que o equilíbrio se desloque no mesmo sentido, para compensar o que foi tirado. Então, veja bem, é correto afirmar que o rendimento da produção de amônia diminui com a remoção de NH3? Não, você tira, mas o próprio equilíbrio vai ser deslocado para a direita para repor o que você retirou. Letra B, então, é falsa. Se for diminuída a concentração de NH3, o equilíbrio se desloca no mesmo sentido, o que vai aumentar a produção de NH3. Letra B, aumenta a produção de amônia com a elevação da temperatura. Olha aqui, ó, falou em temperatura, eu olho para cá. A reação é exotérmica. Está jogando água para fora do barco. Se eu aumento a temperatura, eu estou jogando água para dentro. Eu não estou te prejudicando? Então vai ser inverso. Vai auxiliar a endotérmica. Reação para a esquerda. Reação inversa. E não é exotérmica. Então coloco para vocês que também é falsa. De novo, essa reação é exotérmica. O barco está cheio d'água e eu estou jogando com balde de água para fora. E você está aumentando a temperatura ou está jogando água para dentro. Eu boto para fora, você bota para dentro. Você está me prejudicando. Então, na realidade, se você aumenta a temperatura para uma reação exotérmica, você desloca o equilíbrio no sentido inverso, no sentido da reação endotérmica, que é para lá. Tranquilo? Então, eu coloco aqui, como a reação exotérmica libera calor, o aumento da temperatura prejudica o seu desenvolvimento, deslocando o equilíbrio no sentido da reação endotérmica, para a esquerda, diminuindo a produção de NH3. Então, não vai aumentar a produção. Se vai para lá, vai diminuir. Só aumenta quando vem para cá. Letra C, aumenta com o aumento da concentração de H2. Lembra que eu falei? Se você aumenta a concentração de um dos reagentes, você aumenta a quantidade de choques entre eles. Com isso, você aumenta a produção, a formação do produto. Então, aumentando a concentração de N2 ou H2, o equilíbrio se desloca para a produção de amônia. Aumenta a produção de amônia com aumento de H2. Está correta. Aumentando-se a concentração de H2, o equilíbrio se desloca no sentido oposto. Aumentou aqui ou aqui, se desloca para cá, o que aumenta a produção de NH3. Está certíssima, botei lá correta. E a letra D, eu falo que é falsa. Vamos ver, ó.
permanece inalterado com a diminuição da concentração de NH2. Então, o rendimento, se você diminui a concentração desse cara, o equilíbrio se desloca para a esquerda, o que vai diminuir, tá, a concentração de NH3. Se vai para lá é porque produz mais isso do que isso. Se vem para cá é porque produz mais isso do que isso. Isso tem que ficar claro. Então, viram como é tranquilo isso aqui? Deslocamento de equilíbrio, você tem que se ligar nisso aqui, ó, nessas 3 variáveis, ponto. E a partir dessa análise você discute qualquer coisa. E lembrando, tá, ó, de não deixar de lembrar de transformar número de mols em volume. E outra coisa importante, se os volumes forem iguais, 2 mols aqui para 2 mols aqui, ou seja, 2 volumes para 2 volumes, a pressão não aumento da pressão ou diminuição, variação da pressão do sistema não interfere no deslocamento, tá? Que isso aí fique claro, e a gente viu isso lá em deslocamentos de equilíbrio. Tranquilo? Então, quer dizer, uma questão trabalhosa sim, porque você tem que analisar item por item. Claro que aqui a gente não pensa em tempo, então a gente realça tudo que é necessário para um debate legal, aglutinador com vocês, tá? Com você, e depois a gente analisou uma por uma as opções. Tranquilo? Resposta certa, então, correta, letra D. Grande abraço, valeu!